Pessoal, olá novamente, estamos aqui com o nosso IMOcast, uma iniciativa do IMO, uma rede de consultores internacionais, que é uma iniciativa onde a gente vai falar com alguns convidados, amigos, como é o caso aqui hoje, dentro dos pilares de empreendedorismo, liderança e inovação. Esse é o nosso 5º episódio, a gente tem publicado todas as quintas-feiras no Spotify e também no YouTube. Comigo aqui o Edson, que vai se apresentar do IMO, e Carlito e Alcita da Viva Música. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Edson, queria que você se apresentasse. Eu sou um parceiro do IMO que estou junto nesse projeto. Obrigado, Miguel. Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que as pessoas vão assistir. É um prazer enorme a gente poder estar aqui em mais um episódio, trazendo histórias bacanas e dentro da nossa perspectiva de trabalhar com as questões de empreendedorismo, liderança e inovação. Eu acho que a gente tem um casal hoje aqui que vai poder falar desses 3 tópicos, e uma coisa que a gente vai querer focar muito com eles também é a questão do legado, né? O que eles trouxeram, o que esse trabalho de tantos anos do Viva Música deixou como legado, que é uma outra coisa que nós do IMO, nós normalmente focamos bastante também, né? Como o Miguel já disse, o IMO é uma consultoria, uma rede de consultores, ou melhor dizendo, internacional, presente em 11 países, ou seja, 10 países mais o Brasil. E aqui no Brasil nós somos em 11 pessoas, atualmente 11 consultores. E nós nos revezamos nesses episódios e temos a grata satisfação de ter aqui o Miguel, um empresário aqui de Ribeirão Preto, como nosso parceiro aqui para esses episódios. Ele tem dado uma cor diferente aí pro nosso trabalho. Que legal. Bacana. Então, é importante vocês estarem aqui, porque, inclusive, o Carlito já foi meu professor de baixo. Tem muita gente que não acredita que eu toco baixo, Carlito. Então, é uma felicidade de estar aqui com vocês. Gosto demais do trabalho de vocês. Vocês como pessoas, a gente tem aí nossa conexão agora no projeto do Zucker, desculpa. Do Zucker nem Saus. Eu aproveitei porque aí eu falo de todos. E aí o pessoal não vai cobrar 3 vezes, entendeu? Então, assim, eu vou mandando aleatório, mas na verdade do NoIP, né? Nossas quintas-feiras tem vocês lá tocando um projeto bem bacana que você encabeçou aí, é o nosso responsável aí por todo o projeto. E queria que vocês contassem um pouquinho quem é a Alcita, quem é o Carlito, para que todos vão poder se situar na grandeza deste projeto e nas pessoas que vocês são. Bom, Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje no IMOcast com vocês. Igualmente também, foi uma surpresa muito boa quando o Miguel nos convidou, né? E acho que é uma possibilidade boa da gente mostrar tudo que a música pode abranger, né? Os vários, desde tocar um instrumento, desde fazer bem para as pessoas, né? Trazer paz. E o Com Bom Cavaleiro, vou deixar a Alcita falar primeiro, mudar um pouco o timbre da voz aqui, para ficar a voz. Bacana. É legal assim, Alcita, você contar pra gente, né? Como que a música, né, entrou na sua vida, o começo disso, a sua biografia mesmo, né? Com relação à música e até onde você chegou com ela. E assim, se eu puder dar uma dica para vocês, acho que assim, na primeira, porque é uma curiosidade minha, né? Eu já avisei lá fora que eu sou muito curioso. A música uniu vocês ou vocês encontraram a música? Como é que foi? E aproveita e conta essa história dentro da biografia também. Na verdade, a gente tem caminhos diferentes na música, né? E a gente acabou se encontrando. Sou mineira, né? E em Minas tem muita tradição dos conservatórios, então eu faço música desde criança. Em Minas os conservatórios são muito tradicionais, são escolas públicas, né? Que você faz uma formação desde o básico até curso técnico. Então eu tenho essa formação erudita. Depois fui fazer faculdade de música. Então o meu caminho, eu às vezes paro para pensar, meu caminho é na música, sempre foi. Não sei se eu teria feito outra coisa, mas fiz música na faculdade, na Universidade Federal de Uberlândia. E até então o meu conhecimento era todo, apesar de que a gente tem música popular, tem, né, várias disciplinas, eu sou graduada em educação artística, então tem essas outras experiências, artes plásticas, teatro, né, enfim. Mas sempre foquei na música. E aí dessa formação erudita,
eu acabei trabalhando um pouco ainda em Minas, também em conservatório, que aí prestei um concurso, logo que saí da faculdade, comecei a dar aula de música, tive uma primeira experiência enquanto professora de piano. Depois acabei me mudando para Ribeirão e foi então que a gente se conheceu. Eu vim para trabalhar, para abrir, né, novos horizontes. O Carlito é mineiro também ou não? Só de coração. Ah, só de coração. Apesar de que todo mundo acha que ele é mineiro do Paraguai, porque eu sou mineiro falsificado. Eu nasci no Paraná. Tá. Mas a família é de Minas. Minha família é de Minas. De Minas. E aí foi aqui que a gente se conheceu. Eu comecei a vir para Ribeirão, comecei a dar aula numa escola de música, que já não era de música erudita, então tive que buscar uma formação em música popular e fazer aula. Tinha um professor muito interessante, o Marco Ferrari, Sim. que vinha de Campinas dar aula para os pianistas aqui em Ribeirão. Fiz aula com Viviane e busquei, né, complementar minha formação, porque comecei a dar aula aqui em Ribeirão, diferente de Minas, não tinha essa tradição dos conservatórios, né? Mas eram escolas de músicas particulares. Então eu comecei a dar aula e tinha na época as oficinas culturais, dava cursos de música na oficina, que era muito legal na época, né? Essa coisa de ter as oficinas culturais com possibilidades de cursos, dei curso no Sesc. Então comecei a viver esse outro lado da música e tocar com grupos de Ribeirão. Nós fizemos uma banda, na época a gente teve um projeto muito interessante do Sesc, por essas bandas que eram com grupos de Ribeirão. Então eu tinha um grupo que era um grupo só de mulheres, chamava Meninas de Banda. Até o Carlito também esteve nesse projeto com banda, mas não foi aí que a gente se conheceu, foi através da música. Foi na noite, que na época eu tocava na noite. Um antigo bar que tinha na cidade chamava Chafariz. Não sei se você lembra, né? Não, eu não acho que não cheguei a conhecer. Bem antigo, assim, e isso é 30 anos. 30 anos atrás, né? E aí foi meio a história daquela A Dama e o Vagabundo, não sei se você já viu aquele desenho, né? Encontrou aquele cachorrão vira-lata na rua, né? Porque eu sempre fui músico também, né? Sempre trabalhei a vida inteira com música. Não, fui muitas outras coisas, mas foi aí que a gente se conheceu. Que o Carlito veio de uma formação diferente, né? Da experiência de banda... de rua mesmo. De baile, fez noite, né? Conta um pouquinho pra gente, Carlito, como que começou a música na sua vida? Então, Miguel, na verdade, começou muito cedo. Eu, com 8 anos de idade, meu pai era radialista. Meu pai é mineiro, mas morou no Paraná, e ele era radialista, então ele teve contato com os artistas muito cedo. Ele sempre teve um sonho, assim, de ter um filho músico também, igual a mãe do Edson. E ele, com 8 anos de idade, me colocou para fazer aula de violão. E aí eu gostei pra caramba. E eu lembro que ele me levou uma vez para assistir o show do Paulinho Nogueira, no cinema, na cidade, lá. E meu pai, enquanto radialista também, naquela época os radialistas eram meio cicerones, os artistas que iam fazer show na região, tudo, né? Aí minha mãe conta que ele teve um caso com a Celi Campelo na época, né? Só que ele não conhecia minha mãe ainda e tudo. Então ele sempre teve essa vontade da música, assim, tá dentro de casa, né? E eu comecei cedo. Aos 12 anos eu fui trabalhar num despachante da cidade. Aos 14 anos entrei para trabalhar no banco, mas sempre a música me acompanhando. Todas as etapas da minha vida sempre teve música. E com 10, 11 anos também entrei para ir para o coral da igreja, né? Eu tocava violão na igreja, um coral lindo, assim, de 40 crianças, era uma maravilha. Que lá foi me despertando, que coisa legal que é a música, né? Eu sentia assim... Quando a gente tocava, assim, se apresentava, todo mundo saía feliz, todo mundo... Falei, tinha uma aura diferente, né, nesse lance da música. Eu falei, putz, acho que é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Mas sempre trabalhando. Aí fiquei no banco até os 17 anos, por aí. Lá no Paraná ainda? No Paraná, no antigo Banco Real. E desde cedo, andando de bicicletinha na rua, entregando cheque devolvido, aquelas coisas. Mas sempre, tem ensaio hoje à noite, corria para ensaiar... aquelas coisas, né? E aí montei a primeira bandinha, chamava Os Gangsters. Molecada, né? Imagina. E a gente tinha, na época, acho que 14, 15 anos, né? E aí eu lembro que a gente mal tinha instrumento, daí tinha 2 guitarras, uma bateria, meio mequetrefe lá e um cantor, né?
2 guitarras, faltava um baixo na banda, né? Porque a banda sem o contrabaixo não existe, né? Não tem, Miguel? Você que é baixista, isso, né? Com certeza. E aí alguém olhou pra mim, não, você vai ser o baixista. Eu falei, puta, né? Aí começava a tocar só as 4 cordas acima da guitarra, imitando o contrabaixo, até arrumar um dinheirinho lá, um pai emprestou de um, emprestou de outro, fomos numa loja lá, compramos o contrabaixo. Aí quando peguei o contrabaixo na mão, eu falei, ele me escolheu, não tem jeito, nunca mais larguei. Né? É isso. É isso, né? Aí vim para São Sebastião do Paraíso, trabalhando no banco ainda, aí saí do banco, fui ajudar meu pai a vender calçados, meu pai na época vendia calçados, e às vezes estava viajando, estava lá no Circuito das Águas, e aí pintou na mesma época uma banda de baile de Passos, que convidou eu e um pianista que eu já conhecia lá em Paraíso para poder tocar nessa banda. E foi ótimo, porque às vezes estava viajando lá, quarta-feira, estava lá em Lambari, sei lá onde, o cara, ó, amanhã vai ter ensaio que tem baile de final de semana. Pô, se eu tô aqui, se vira, né, bicho? Viajava de madrugada para poder ensaiar, voltava. Então sempre foi uma paixão muito grande que eu tive com a música, assim. E até que eu consegui vir para Ribeirão Preto, eu trabalhava arrumei um emprego aqui no Black Stream, no Stream Palace. E à noite, nesse hotel, tinha uma dupla que tocava lá. Era o Tininho Pantanal, de MPB, assim. E eu ficava fascinado, né? E lógico que já fiquei amigo deles, assim. E a gente foi trocando ideia. E eu falei, ó, eu toco baixo, será que não tem como eu vir tocar com vocês? Lógico. Aí eu falei com a gerente do Black lá, né? Que era a Sônia na época. Falou, Sônia, eu preciso vir tocar aqui à noite com os meninos, tem jeito? Eu falei, tem. Ela falou, só que eu não posso te pagar, a única coisa que eu posso fazer é te dar um prato de janta. Eu falei, mas eu morava sozinho, a gente já podia escolher no cardápio um prato. Poxa. Não tinha coisa melhor, né? Aí comecei a tocar com o pessoal, nisso pintou a faculdade da UNAEP, pintou na época para me fazer. Através da música também conheci a Gilda Montans, que ela é acordeonista, né? Conheci a Gilda. E a Gilda foi uma amizade muito boa que a gente tem até hoje, né? E começamos a tocar junto. E na época estava implantando um curso técnico lá de música popular. E na época não tinha professores. Ela já conhecia há muito tempo, ela me convidou para dar essas aulas no curso técnico. E em troca disso, ela me dava uma bolsa de estudos para eu poder fazer a faculdade. Foi maravilhoso, né? Durante um ano fiz a faculdade, aí pintou aquela vontade, a gente como músico, assim, na época, sempre tinha um sonho, assim, de tocar com o Djavan, tocar com o João Bosco, né, ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, aquelas coisas. Essa coisa foi fomentando, teve uma época, aí não teve mais jeito, eu tive que ir embora para São Paulo. Aí um amigo meu baterista, que já morava junto com ele, o Leandro, e juntamos uma graninha, falamos, vamos, largamos uma banda que a gente tinha aqui na cidade, que era o É Tudo Cena Dela, né, e era uma banda bem boa, e parei a faculdade, fomos para São Paulo, e aí lá fiquei 9 anos. Nesses 9 anos, toquei com vários artistas. Toquei com Maria Alcina, Calbi Peixoto, Guilherme Arantes, Zé Geraldo, que eu toco até hoje. Há 27 anos que eu toco com o Zé Geraldo até hoje. Renato Teixeira, Geraldo Azevedo, Leila Pinheiro. Então foi um lance profissional assim, que me deu uma bagagem muito grande, né? Tocar com orquestra, isso foi muito legal. E aí, nisso já conheci a Alcita, né? Conhecemos em 90. Casamos, fomos para São Paulo, ficamos lá... Você foi primeiro, Eu fui primeiro. Essa época que o Carlito foi, eu fui fazer uma especialização em musicoterapia, fiz no Conservatório Brasileiro do Rio. Que, na verdade, a gente vai fazendo música, né, e a coisa vai se abrindo, do erudito para o popular, e nesses projetos de dar aula... Saúde. Na saúde. E aí eu fui fazer, uma época, um trabalho no Educandário, aqui de Ribeirão, que tinha um projeto muito interessante com os internos, com crianças, né, que eram cuidadas lá, e o Célio, na época, era diretor e me convidou para fazer um trabalho de música que a princípio era de coral. E aí, diante do que a gente foi encontrando lá, íamos eu e a Vânia Lucas fazer o coral do Educandário. Aí a gente já foi implantando percussão, porque eles eram muito rítmicos, né? E aquela energia toda, e várias questões que a gente conseguia abordar. E foi fantástico, na época, esse trabalho, e que foi o que me despertou para a musicoterapia.
porque a força que a música tinha com aqueles meninos e a forma como isso foi na vida deles, um divisor de água, assim, porque eles iam se apresentar em lugares que eles não teriam oportunidade de antes, conviver com crianças de outros corais das escolas particulares, sabe? O empoderamento, né, que isso deu para eles, a visibilidade e a forma como isso foi mexendo com o trabalho, aí me levou para musicoterapia. Eu falava, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui, né, que vai muito além do que só o fazer musical. E aí eu fui me apaixonando. A música e o trabalho de vocês influenciando a biografia de outras pessoas, é isso? Sim, Exatamente. Agora, uma pergunta que vocês já rabiscaram esse assunto, vamos dizer, mas assim, o que uma história talvez aí de vocês, assim, que foi interessante, assim, que uma influência que vocês acham que tocou a biografia de vocês para esse lado e que foi determinante para vocês terem feito essas escolhas? Na verdade, assim, quando o Carlito foi para São Paulo antes, eu fui fazer musicoterapia e a gente se casou e fomos para São Paulo os dois. Eu fui morar lá. E nós tivemos muitas experiências em São Paulo, né? O Carlito tocando, eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas escolas interessantes em São Paulo. E numa delas, hoje essa escola está fazendo 45 anos, eles até nos convidaram para participar, eles estão fazendo um documentário com todo o material que foi sendo, né, elaborado, e era um pessoal muito influente em São Paulo e estavam vindo da ECA e tinha um trabalho interessantíssimo com a Teca, a Sônia, que é dona dessa oficina, e eles traziam Kohreuter, enfim, eles tinham uma escola de música num formato, sabe, que a gente foi gostando muito, e eu tive uma participação grande lá, porque eu fazia a parte infantil, né, e comecei a trabalhar, eu já tinha terminado a musicoterapia, trabalhei no Instituto Oncológico lá, então a música, para mim, foi se cruzando muito nessa parte, tanto a parte da musicoterapia com a música, e eu achei que a partir dessas experiências, eu trabalhei na ACD também um tempo, eu acho que o meu fazer musical foi mudando. Ao mesmo tempo misturado com a experiência que o Carlito também dava aula nessa época, né? Sim. Bastante aula. Bastante aula. Em escolas de música. E para mim me despertou assim, o tão quanto era prazeroso para as pessoas que faziam música, né, que estavam aprendendo ali, e tão quanto prazeroso era para mim também poder passar o conhecimento, né? Esse conhecimento de rua, assim dizer, né? Esses pulos do gato, essas coisas, como sair tocando como já fazer a coisa acontecer, né? Então isso me despertou bastante também e falei, a gente podia passar isso para mais gente, né? E aí as crianças vieram, 2 crianças pequenas em São Paulo, a gente meio mineiro, assim, meio caipira, né? Aquela cidade enorme, 10 anos já de fila, de espera para tudo, né? São Paulo é fila para tudo, né? Eu falei, vamos voltar para Ribeirão, vamos, quem sabe a gente consegue idealizar uma coisa parecida com o que a gente pegou de bagagem aqui em São Paulo, lá no interior, né? E aí resolvemos, largamos tudo e vamos começar tudo do zero. É engraçado que a vida é assim, a gente foi para São Paulo em busca de oportunidades, de experiência, a gente viveu isso e a gente achou que a bagagem, né, que a gente tinha tido lá e mais essa vontade de ter os filhos mais no interior, né, a gente voltou para Ribeirão com essa ideia, olha, vamos fazer uma escola em Ribeirão num formato diferente, a gente tinha essa ideia, né? A gente já conhecia, né? Assim, o lance das escolas, como é que era, e aquela coisa de apresentação de 3 horas, o cara sentado no teatro esperando, né, aquela coisa. E lá a gente percebia que tinha um formato diferente, já São Paulo já estava na frente, assim, né, falar, vamos levar isso para lá também, né? E a gente chegou aqui meio inovando, assim, meio fazendo uma coisa diferente, muito próximo, assim, né, do aluno, muito próximo. O Miguel esteve lá com a gente, sabe? É como se estivesse em casa, né? Fazendo aula na casa da pessoa. E começou aonde eu conheci vocês ou foi em outro local? Foi em outro local. Na verdade, a gente ficou 1 ano ali na rua Adolfo Serra, com a Presidente Vargas, com a Fiusa, né? Com a Fiusa, Ficamos 1 ano ali e a gente juntou toda a nossa economia, jogamos abrimos tudo ali. Abrimos a escola, investimos.
Aí deu um ano, o dono da casa vendeu a casa. Eu falei, ai, meu Deus. Poxa, Poxa vida. é o desafio. É um desafio, né? Com tudo montado, Tudo com pronto. a carinha que a gente queria dar, sabe? Para fazer esse formato, né, acolhedor, que é o que a gente queria propor. Era um espaço que fosse um espaço onde as pessoas podiam ter prazer de fazer música, além do aprendizado, né, que fosse gostoso estar. E isso era muito bom ter esse retorno, sempre tivemos, né? As pessoas, os avós que iam levar os netos, as pessoas que iam e ficavam por ali, falavam, olha, que delícia que é estar aqui, né? O ambiente era musical, os professores eram como se fosse uma família, a gente, né, tinha uma amizade, claro, tem o lado profissional, né, que a gente precisa cuidar, eu sempre coordenando, o Carlito administrando, a gente, nós tínhamos a nossa metodologia, que todos os professores, né, a gente coordenava isso, acompanhava todas as aulas, mas era tudo muito próximo, cada um podia imprimir a sua personalidade, quando os alunos chegavam, a gente fazia uma triagem, né? A gente conhecia todo mundo de perto para saber que perfil que tinha cada aluno, para a gente mais ou menos imaginar que professor que seria ideal, né? Porque tem isso, né? Você vai buscar O tipo de instrumento, é isso? além do tipo de A instrumento. empatia, né? Empatia da E o personalidade professor mesmo. também. Por exemplo, guitarra, nós tínhamos, teve época que a gente tinha 5 professores de guitarra, Tá. né? Em diferentes estilos, mesmo dentro de um instrumento. E vocês acham que isso, nessa ação empreendedora de vocês, isso era um diferencial que vocês não viam? Isso é dá para a gente considerar uma inovação? As outras escolas não tratam dessa maneira, é isso? Na época, não. Tá. Na época, a gente como a gente já tinha morado aqui antes em Ribeirão. Fomos para São Paulo, pegamos um conhecimento novo lá. A gente já conhecia o que estava acontecendo aqui, né? Então a gente já sabia que... A Cida já tinha sido sócia de escola de música aqui na época da cromática, né? Cromática. Foi quando eu cheguei. Então a gente já sabia o que acontecia aqui, né? Então a gente percebeu que realmente na época foi uma inovação. Aí depois a escola, assim, foi muito legal a escola, né? Criou um certo movimento entre as escolas da cidade, assim, né? As pessoas queriam ver como que a nossa apresentação de final de ano, né? Como é que era. Era diferente, ninguém fazia o que a gente fazia, né? Quando o Miguel tocou, a gente fizemos um sarau numa chácara, não sei. A gente chegou para fazer um trio elétrico, vamos fazer música de trio elétrico no final de ano, então vamos. Mas trio elétrico, então tem que ser um trio elétrico. Alugamos 2 caminhões de trio elétrico, grandes, né? Fizemos um circuito de rua, assim, passando mesmo, as pessoas assim no meio, os caminhões ficavam rodando ali, e descendo um caminhão já montava no outro, não parava o trio elétrico. Então era uma coisa... Como assim uma escola de música fazia isso? Era um evento. Era um evento. Então, entendeu? a gente, eu acho ainda, sabe, Edson, que isso era muito uma coisa nossa. Eu não sei, até o ano passado, nós recebíamos alunos vindos de outra escola que queriam essa experiência, né? Além da experiência, o acolhimento e essa forma que a gente fazia, sabe? Muito pessoal. Então, assim, não era simplesmente, preciso achar um horário para esse aluno, só para tê-lo na escola. Não, a gente procurava acompanhar, direcionar, ver qual a melhor forma de esse aluno se desenvolver. Então, a gente sempre fez isso, sabe? Era um trabalho que a gente fazia com muito prazer. Aí a gente procurava também ver como cada aluno estava no seu desenvolvimento e montar os grupos. Porque o que acontece? A música tem, além dessa coisa individual, do prazer de fazer música, né? Do desenvolvimento, tanto na parte musical mesmo, quanto na parte individual de sensibilidade, né? De percepção. Tem a coisa do grupo, que favorece a socialização. Então, aluno muito tímido, quando estava tocando, o Carlito fazia os ensaios todos, pessoalmente, de todas as bandas. E foram muitas bandas, muitos alunos passaram pela escola, né? Porque é muito rotativo isso. Hoje você faz uma atividade... ideia pra gente, de quantos alunos vocês acreditam que passaram pelo Viva Música até hoje? A gente já parou para tentar fazer esse cálculo. Quantas vidas vocês tocaram? Então, isso que é legal, né? Isso, porque a gente queria ter Quantos anos de Viva Música? 21 anos. 21 anos, o Diego tá soprando aqui 10 talvez mil. uns 10 mil, porque nós Caramba. tínhamos... às vezes tinha ano que a gente... 10.001, né, cara? 10.001. Poucos tocaram baixo quanto eu, hein? Porque tinham alunos que ficavam bastante tempo, tinha uma rotatividade também, né? Teve alunos que ficaram 15 anos na escola, 16 anos. Tem aluno que virou músico, tem aluno que foi fazer faculdade de música, tem aluno que montou banda, mas tem alunos que só
iam e experimentavam e vivenciavam e levavam isso para a vida. Não é para ser um bom ouvinte ou para ser uma pessoa mais sensível, mas as bandas é muito interessante, porque as nossas apresentações tinham o objetivo de fazer com que o aluno experimentasse a música de uma forma mais ampla e que isso pudesse ser significativo, que ele pudesse levar essa experiência, seja para que área for. E era muito legal esse retorno, porque nós fizemos, como o Carlito disse, nós fizemos um ano de música de cinema, onde nós fomos para um cinema, projetava a imagem da música que estava sendo tocada. A gente fez, além de trio elétrico, E baile, né? Que na verdade a gente queria, assim, eu como músico profissional, né? Eu queria mostrar pro cara, assim, como que é um músico de baile, né? Tá. Como que é se sentir num palco ali fazendo um baile, verdade. né? Então vamos fazer uma apresentação que vai ser um baile. Serão 2 palcos para a música não parar enquanto troca de banda, né? O repertório de baile, desde Ray Conniff, na época até acabava em carnaval, né? E os pais dançavam o baile. Então os alunos tocavam e os pais dançavam. Então mostrando para as pessoas assim, como que é um músico de trio elétrico, como é que ele se sente em cima do caminhão rodando ali, né? E é assim que a gente faz. É uma imersão, né? Imersão, eu participei né? de alguns, eu lembro de um que eu participei, que eu, se não me engano, eu fiquei 4 ou 5 anos, né, fazendo aula. Sim. Foi dos Beatles, dos Beatles, exatamente. Dos Beatles foi um. do rock. Do rock. Do rock, o Sam que era o cantor, Sim. do Sambu. Porque é legal até pro pessoal que tá acompanhando saber, né? Nesses eventos, nesses sarais, vocês intercalavam, né? Os alunos, os professores, Sim, os convidados. Eram 10, 15 bandas, né? Era para fazer essa gestão aí de pessoas, de conexão, para ver quem que se daria bem na formação. É muito legal, bacana. A gente tinha uma preocupação assim sempre, né, de não expor nenhum aluno, que a gente sabe que é diferente você ser profissional, e às vezes é uma primeira experiência, de não ser frustrante, de não ser aquele formato que a gente tinha assim, ó, o aluno sobe, se apresenta, pode ser horrível, né, todo mundo simplesmente assim. Então a gente procurava montar uma retaguarda profissional, então, e essa experiência era muito enriquecedora, porque o aluno se sentia tocando de verdade, né, com músicos profissionais. Então essa troca, a gente tem uns amigos que falam isso pra gente, olha, quantas vezes vocês possibilitaram a pessoa brilhar, Sim. né, e a gente sabe o quanto quem faz música, né, é importante para quem faz arte, se mostrar, estar em público, mas de uma forma segura. Então isso tudo, sabe, a gente pensa que a música, né, a gente tem isso no nosso slogan, música é vida, viva com música. Então a gente procurava fazer de uma forma, sempre buscamos isso no Viva Música. A música, assim, eu acho que só a música e o teatro, assim, que é uma arte, assim, muito imediata, né, que você não pode errar. Você só tem uma bala no revólver, né, pode dizer assim, né? Porque a música, você sobe no palco para tocar, você ensaiou, você preparou 6 meses aquele trabalho, 3 meses, você tem 3 minutos para dar seu recado ali. E nessa hora, é igual o arqueiro zen lá, você tem que estar focado totalmente, você não pode... Você pode errar, mas ela vai acontecer daquela forma que o erro né, minimizar. Sim, absorvido e tranquilo, sem ser traumático. E assim, eu tenho 2 questões que eu vou falar uma primeiro, depois a gente muda um pouco de foco, mas eu vou trazer, né? Assim, vocês tiveram participações em eventos corporativos, em eventos em empresas, que é exatamente o nosso ambiente de trabalho. A gente sempre trabalha com o desenvolvimento das pessoas, que desenvolvem as organizações, que desenvolvem as pessoas, ou seja, é um círculo, né? De que maneira a música pode contribuir para esse processo? A gente, uma das máximas que nós temos também no IMO, a gente dá muita atenção para a espiritualidade, assim, a espiritualidade no sentido de desenvolver o ser integral, sabe? Ou seja, desenvolver o lado, assim, o desenvolvimento anímico, né, da pessoa, o desenvolvimento da alma da pessoa. Mas como é que a música ela contribui com isso? Se a gente for pensar, né, Edson, a música está presente na vida de cada um de forma diferente, mas todo o tempo. São experiências assim, às vezes uma música te remete a uma lembrança de uma forma tão forte, né, que você se emociona, ou que você se mobiliza, ou você desperta, né, para alguma coisa. Então são muitas possibilidades, e foi aí que a gente começou a repensar
de não ser um Viva Música só enquanto escola. Essas experiências todas foram levando a gente para um caminho, né, que a gente foi amadurecendo essa ideia, né? Amadurecendo. Para pensar que a gente gostaria de atingir pessoas não só enquanto escola, mas com essa ideia do fazer musical que a gente foi desenvolvendo no Viva Música, em termos de ser uma possibilidade, por exemplo, de facilitar, de fazer uma vivência numa empresa, no momento que fosse facilitar uma dinâmica, uma reunião, ou simplesmente no dia a dia mesmo. Né, momentos, a gente tem visto tanto isso, de possibilitar que os funcionários, que a equipe esteja unida, de favorecer essa integração, essa percepção do outro, né, ou mesmo coisas internas que você pode mobilizar e que te despertem para um fazer profissional, né, mais prazeroso, mais sensível. Então, desde dinâmicas, workshops, vivências, né, que podem ser feitas. A gente já teve oportunidade de fazer fixo também, um coral, né, numa empresa, onde no momento que os funcionários que gostam de fazer música pudessem conviver, né? O Carlito mesmo estava te falando de ser né, terapêutico até. Além de que a parte do social, né, de ser um momento. Às vezes a gente está trabalhando num lugar, as pessoas nem se conhecem, né? Porque é tudo tão rápido, as necessidades, né? Tudo muito líquido, né? Muito. E às vezes um momento do fazer musical proporciona que você veja o outro de forma diferente. Sim. Que você se exponha também e descubra coisas de você, né? Então, tanto em termos de dinâmica, dos grupos de música que o Carlito fala, olha, né? Você reunir profissionais de diferentes áreas num grupo. Onde todo mundo fica igual, né? Isso é muito interessante. Tem uma metáfora muito bonita que eu considero no mundo corporativo, eu acho que foi excessivamente usada até, e de uma maneira até... Sabe aquela coisa, quando você usa muito, o negócio vira comum, né? Que era um vídeo daquele maestro israelense, Zubin Mehta. Sim. Tocando bolero de Ravel, vocês devem conhecer isso. Isso foi muito usado no mundo corporativo, em treinamentos, enfim, para trazer essa figura do líder como um regente, né? E eu pessoalmente gosto muito dessa imagem também. É isso mais ou menos que você está tentando dizer para a gente, né? Essa figura assim, ou seja, o líder mais regente, menos... que bate muito com o que a gente pensa também no IMO, né? A gente trabalha muito com a liderança horizontalizada e não somente vertical, né? É exatamente isso, né? Cada um poder participar, né? Só lembrando dessa vivência aí, uma vez eu participei dessa vivência lá em São Paulo, com uma agência lá, nem lembro o nome da agência, mas muito legal. Era uma empresa muito grande e eles chamaram 80 músicos, a maioria já tocava em orquestra, para fazer essa vivência. Funcionava da seguinte maneira, era uma música do Gonzaguinha, eu acho. Então, cada funcionário, acho que era o mesmo número de funcionários também, podia escolher 3 músicos, era um sorteio lá, e se reunia num canto para fazer essa música do Gonzaguinha. Aí o cara sorteava lá um tambor, um trompete e um violino. Ia pro cantinho lá e tentavam fazer um arranjinho com aquela música do Gonzaguinha e tinha que apresentar depois. Ou seja, foi uma catástrofe, né? Não tinha jeito. Como é que você fazia, né? Pintava lá triângulo, flauta e tuba, né? Num caso. Não, até casa, mas demora tempo pra caramba. Você estudar, fazer o arranjo, tudo. E depois no final o cara apresentava e falou, tá vendo, gente? Se cada um for por um lado sozinho, assim, querer fazer a sua própria coisa, não vai dar certo, né? Aí chamava todo mundo pro palco, a orquestra, agora nós vamos mostrar como é que quando nivela e junta todo mundo, uma coisa centrada e focada, aí tocava o bolero de Ravel. Aí vinha aquela massa de som, aquela coisa que se arrepiava assim, né? Então aí, pô, isso toca as pessoas, né? Foi bem interessante. Isso é bem legal mesmo nos ambientes, né? Como a gente já falou, vocês citaram, né? Os ambientes mais frios e esse cuidado que vocês têm de olhar a alma, de conectar as pessoas, de formar grupo.
possivelmente você está dando um spoiler dos próximos passos de vocês, né? Então, assim, eu acho que antecipo, assim, eu nem acho. Eu acredito muito, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje, né, de muito estresse. Em 2030 estão dizendo que saúde mental vai ter mais problema na saúde das pessoas do que o próprio doenças cardíacas, né? Então, assim, a gente vive no estresse, no burnout, na ansiedade, e a música faz muito isso, né? Ela acalma na hora que ela tem que acalmar, ela te energiza quando tem que energizar. Então, criatividade, essa dinâmica que você trouxe aqui dentro de uma empresa, no reconhecimento do grupo, na união do grupo, porque é estressante, né? Os objetivos financeiros, dependendo da empresa, principalmente dentro dessa liderança vertical, né? A gente está falando aqui do IMO, da liderança horizontal. Cobrança, mas na vertical, porque tem a cobrança, né? Tem a parte financeira que ela deve ter, mas às vezes é de uma forma muito mais cobrança, né? Forte, né? E aí os times, né? A equipe acaba não tendo essa relação. Você acaba vivendo 10 anos ao lado de uma pessoa, você nem sabe quem que é aquela pessoa. Então eu acho que isso pode ter muito sucesso mesmo. E aí, aproveitando para falar disso, como que hoje foi o momento de vocês nessa transição, né? Para quem não sabe, conta um pouquinho como que está o projeto da Viva Música, né? Na qual eu participei e acompanhei, mas hoje como que está esse projeto para vocês? Vocês encerraram? Vocês deram um tempo? Conta pra gente. E o que vem por aí, talvez. O que vem por aí, né? É isso aí. A gente, na verdade, muita gente pergunta, tem muita gente perguntada assim, vocês fecharam o Viva Música? Não, a gente não fechou o Viva Música, né? A gente encerrou um ciclo enquanto escola. Apesar de que a gente continua com as aulas, a gente continua com o atendimento, porque a gente acredita também que a gente precisa passar esse conhecimento, mais pessoas querem aprender, só que a gente limitou isso um pouco, assim, em termos de muita possibilidade de aula para a gente conseguir fazer as outras coisas que a gente está formatando agora. Sim. Né? A gente tem querido implementar o Viva Música enquanto ideia nesses novos projetos de possibilidade tanto para empresas, instituições, pequenos grupos, com várias possibilidades. Por exemplo, a gente estava falando disso, né? De daqui a um tempo. A gente tem pensado muito em o quanto a música pode trazer de memória e de qualidade de vida, e a gente quer ir para esse caminho. Muito da qualidade de vida, do prazer que a gente sente e que a gente quer continuar passando para as pessoas, do prazer de fazer música, né? Em diferentes experiências, né? Sim, sim. Por exemplo, eu vejo muito o quanto tem sido necessário nessa questão. As pessoas têm a maturidade, né? Tem sido a qualidade, a perspectiva de vida aumentado muito. Pessoas que estão jovens, né? Mas que entraram nessa faixa etária e que podem se desenvolver musicalmente, que o ritmo, quanto é importante você, né, manter o desenvolvimento rítmico, motor, de conexões neurais. Então a gente pretende bastante focar também talvez nessa faixa etária, que a gente possa trabalhar com grupos, né, que ainda estejam ativos e que queiram preservar a memória e desenvolver o fazer musical, tanto quanto com empresas, né, que queiram também trabalhar com qualidade de vida e a gente possa oferecer experiências musicais para favorecer essa qualidade de vida. Aí eu repito aquela pergunta que eu fiz pro Carlito, né? Cachorro velho aprende truque novo, né? Eu vou responder do mesmo jeito. Mais fácil ainda, aprende melhor ainda, tem mais tempo. Ou seja, cachorro velho, assim, quem é jovem há mais tempo do que quem é jovem mais, exatamente. Né? Você vai chegar lá, amigão. Sim. E às vezes está mais disponível, né? Disponível, a gente às vezes está mais e ajuda disponível. Muito, né? Eu posso falar por experiência própria minha, né? Quando eu decidi fazer baixo, eu dei uma errada na escolha, porque eu falei, eu vou pro instrumento mais simples, só tem 4 cordas, nunca tinha feito violão, eu falei, eu vou pegar e vou tocar esse baixo aqui. E não tinha habilidade nenhuma musical. Zero. Eu gosto de escutar música. Mas todo dia só de gostar de ouvir. Eu escuto música, eu vejo. Você vai hoje de manhã mesmo eu vi, eu falei,
Tô escutando demais, porque chega no final do ano o Spotify ele traz até quantas horas você escutou, e é muita coisa, porque é o tempo inteiro. Eu acordo e vou dormir escutando música. Treino, trabalho, eu gosto. E vou intercalando, né? Músicas mais calmas para concentração, músicas mais energéticas, enfim. E quando eu decidi, foi muito como uma válvula de escape, né? Eu fiquei 20 anos na agência Alta Comunicazione, né? Na qual fui sócio. E eu falava, eu precisava aprender algo novo, entrar em outro segmento, aprender coisas novas. E aí eu escolhi fazer Viva Música, tive a felicidade aí, acho que um direcionamento mais do que só escolher o melhor professor, mas questões de espiritualidade, de verdade. Foi nossa, imagina. De terça-feira eu falava, poxa, não vejo a hora de chegar, né? ter que ler partitura que eu nunca li, não tinha o dom, não tenho dom musical, mas de estar ali na presença sua, da gente tocar, né? De ver um ambiente novo, no meu caso, né, que trabalho com marketing, com marcas novas, de entender os instrumentos, de entender essa formação de banda, independente de estar tocando bem ou não, é muito prazeroso, é muito legal, uma conexão assim que levo para minha vida e foi bacana. Sem essa pretensão de vou ser o melhor baixista, vou tocar muito, não. Eu tinha o guia, né? A gente tinha o guia, tinha a parte de estar acompanhando uma partitura, né? Até porque o baixo sozinho é difícil de tocar, mas com a partitura, com um acompanhamento. E foi isso. Então, assim, tem gente que quer buscar profissionalmente se desenvolver. Sim. Mas tem gente que busca, como eu busquei, e foi muito legal. Interior, foi muito bacana. Desenvolvimento interior. O Carlitos fez eu tocar Beatles, eu nem gosto dos Beatles. Ele falou, pô, toca aqui. Eu falei, vamos tocar aqui, cara, vamos tocar aqui. Foi legal. E hoje até escuta até um pouquinho mais de Beatles, né? Tá vendo? Então, assim, acho que esse caminho é muito legal. Eu tenho certeza de vocês trazerem essa contribuição, não só musical, por toda essa habilidade que vocês têm de já olhar os profissionais, olhar os alunos, acolher, entender os direcionamentos em empresa, em grupos, vai ser fantástico. Com certeza. Acho que esse contato com a música, né, que é individual para cada um, mas acho que isso pode favorecer vários aspectos. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer agora ampliar a ideia Viva Música, né? Deixar de ser não só escola, porque a escola foi muito legal pra gente. Mas a gente enquanto escola, a gente não tinha como formatar esse novo sonho que a gente tem. Não tinha, porque a escola era de segunda a sexta, das 8 às 8 da noite, todo dia. Então era muita coisa. A gente gostava assim de estar acompanhando todo mundo, né? Pô, mas vocês eram os donos, proprietários, não precisava ir lá, não tinha jeito de não ir. Estava presente sempre, né? Os olhos do jardineiro que abre o botão da flor, né? Então, tem jeito. Bacana. A gente está agora chegando no fechamento do nosso episódio. Gostaria de escutar vocês, uma contribuição para quem está escutando a gente, uma mensagem para os nossos ouvintes, o que vocês gostariam de passar até dentro. O que vocês ainda sonham e que vocês pretendem deixar de legado, né? Mais ou menos isso mesmo. Sim. Eu particularmente, eu acredito muito na música, né? Assim, a música me deu tanta coisa, me deu tanta alegria na vida que eu não tenho como renegar, assim, nem sei como explicar a música, de tão grandioso que é, né? É uma coisa que já vem antes do mundo ser mundo, acho que a música já estava lá em cima e veio aqui pra gente. Então, e a música, graças a Deus, a gente foi abençoado pela música, assim. Então, eu espero poder, minha contribuição que eu sempre peço para Deus é só isso, poder passar esse conhecimento através de mim para outras pessoas e poder dar essa mesma alegria para todo mundo. Com felicidade. Muito bacana. Deixar mesmo isso que a gente traz como lema, né? Que a gente sempre seguiu com esse lema de que música é vida. E para cada um viver com música da sua forma, né, pessoal, mas que possa ser prazeroso, como forma de comunicação, como forma de socialização, que a gente possa ter a música na vida como forma de interiorização em alguns momentos, né, mas que a música possa acompanhar cada um e que a gente consiga, né, levar esse nosso prazer do fazer musical de diferentes formas em diferentes lugares, né, que a gente possa expandir
esse prazer que a gente sente com... E que a música- dá pra ver no brilho do olhar de vocês. Até colocando um desafio aqui pra vocês, as pessoas que vão estar escutando o nosso episódio e estamos chegando no final, não podemos deixar de falar de alguma música que toque em vocês, que vocês gostariam agora de indicar para os nossos ouvintes no encerramento desse episódio para escutar uma música em cima da nossa conversa, uma música que toque a alma de vocês, que vocês gostariam de compartilhar com a gente. Ó, eu não sei se o Carlito pensou a mesma coisa que eu, porque são muitas músicas, Eu né? tenho certeza. A gente tem uma... Mas puxa de tanto- uma. Ó, eu pensei, a hora que você falou, uma música que, na verdade, a gente casou com essa música, foi trilha sonora. Quando a gente começou a namorar, o Carlito falou, nossa, vem cá ouvir uma música que eu vou te dar de presente. Pronto, acho que me conquistou. Você tinha perguntado se a gente se conheceu através da música, foi muito através da música, né? Foi esse estilo tocar e a gente já... E ele me deu essa música de presente, a gente casou com essa música e nós temos uma filha que tem o nome dessa música, é uma música do João Bosco, que se chama Jade. Uau. A nossa primeira filha chama Jade, a gente já teve a oportunidade de falar isso pro João Bosco, né? Foi muito legal. E é uma música que tanto a parte instrumental quanto a letra a gente acha lindíssima. Pode ser essa? Pode, lógico que pode. Fica aí a dica, Fica aí a então. dica. Quem sabe fica a dica para nossa produção aí também, a gente conseguir encerrar o capítulo com com a um trilha. pouquinho da Jade. Legal, Ótimo. legal. Maravilha. Música linda. Obrigado, gente. Então a gente encerra esse programa. Uma honra ter escutado a história de vocês, essa contribuição que vocês estão fazendo na sociedade. Edson, convido a todos a escutar esse episódio. Toda quinta-feira a gente está publicando no Spotify e no YouTube. Deixo com você, Edson, o encerramento e obrigado aí mais uma vez por estar participando com vocês do projeto do IMOcast. Só uma parte, muito obrigado ao Miguel, ao Edson, muito obrigado à IMO. Foi um grande prazer para a gente conhecer um pouco mais da IMO. Essa semana eu comecei a ler, comecei a entender e acho que é uma coisa maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Bacana. Obrigado, Carlito. Obrigado, Alcito. Uma alegria Foi um enorme. prazer muito grande poder conhecê-los. Espero que a gente possa desenvolver esse conhecimento mútuo daqui agora. Com certeza. E encheu muito a minha alma poder conversar com vocês a partir da experiência. A experiência de vocês é uma experiência muito bacana. E ainda contribuindo, esse novo projeto que vai vir, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tem muito a ver com as dinâmicas, com as iniciativas do IMO. Então, Legal. eu tenho certeza que em Vai algum rolar uma parceria. momento vai se conectar e contem comigo também. Ai, delícia. Você já de está na bate-papo. nossa lista de convidados para ajudar. Muito bom. Obrigado. Acompanhe a gente no Spotify, no YouTube e nas nossas redes sociais. Obrigado. Valeu, Obrigada. gente. Um abraço. Obrigado. Valeu. Muito bom, Edson. Prazerzaço, gente.